Guys! E aí, galera? Teacher Matheus na área para as nossas aulas de interpretação de texto em espanhol e inglês. Espanhol and English, ok? Olha só, as nossas aulas, a cada vídeo, nós teremos um conteúdo, ok? Pertinente à interpretação de texto, tanto em espanhol como em inglês. As técnicas, elas valem para as duas línguas, ok? As atividades serão separadas, espanhol, inglês, nós iremos fazê-las também, ok? Ao final de cada vídeo, de cada explicação. Mas, para a primeira aula, eu gostaria de falar para vocês sobre técnicas de leitura para a interpretação de texto, ok? Nós vamos abordar 4 técnicas, tá? Em relação a essas técnicas, umas serão mais fáceis de trabalhar a interpretação de texto em inglês, outras serão mais fáceis para trabalhar a interpretação em espanhol. Claro que vai depender do nível de dificuldade de cada questão, da complexidade das questões, porém essas técnicas serão super úteis, tá? Atentem-se a cada uma, peguem o caderno de vocês e vamos à aula, ok? Hi guys! E aí galera, Teacher Matheus aqui com vocês para as nossas aulas de interpretação de texto em inglês e espanhol. Estou aqui na minha casa e espero que vocês também estejam, se resguardando até que passe todo esse período. Gente, é o seguinte, ao final de cada aula, nós iremos resolver questões para que possamos pôr em prática o que foi estudado e o que vocês irão aprender, certo? Será um conteúdo super simples, mas que vai ajudar muito a vida de vocês. Para esse primeiro vídeo, nós iremos falar sobre três técnicas de leitura para a interpretação textual, tá bom? Assumption, skimming e scanning, ok? Assumption, skimming e scamming. Essas 3 técnicas, elas vão ajudar muito vocês na hora de pegar uma questão assim de cara e já tentar resolver ali sem ter muita dificuldade, sem ter dúvidas, tá? Algumas questões, devido ao grau de complexidade da interpretação, vai necessitar de um pouquinho mais de atenção. Outras nem tanto, porque vocês são muito espertos e eu garanto que com essas dicas e com essas aulas, vocês irão conseguir se dar super bem nas questões de interpretação e já, como eu falei em algumas aulas que nós tivemos, na aula que nós tivemos, tentar as coisas, interpretar respeitando diferentes perspectivas, diferentes pensamentos. Mas olha só, para essa aula, técnicas de leitura para a interpretação de texto. Então a gente já vai começar a nossa aula e vamos para a primeira, tudo bem? Então, gente, a primeira técnica de leitura que nós vamos ver é assumption. Assumption. Em português, assumption significa suposição. Você vai fazer suposições do que se trata a questão, tá certo? Quando falamos de assumption, nós temos que fazer suposição do tema do texto, relacionando imagens, referências numéricas, título, o próprio título do texto e fazer uso do conhecimento prévio. Gente, esse conhecimento prévio, ele é adquirido através da leitura. Quando vocês fazem leituras de artigo, de reportagens, assistem às aulas de atualidades com a teacher Amanda, vocês ficam por dentro de certos conteúdos. Pode ser que algum deles caia em alguma questão de interpretação. Então, quando você tem conhecimento prévio sobre algum tema que for tratado ali, já fica mais fácil de resolver, certo? Então, assumption é suposição. Você irá fazer essa suposição baseado em referências numéricas, imagens e o título do texto, tá certo? A segunda técnica é a técnica de skimming. Skimming. Skimming consiste em uma leitura básica e objetiva. O texto é visto como um esqueleto onde você corre os olhos de cima a baixo. Quando falamos em skimming, a gente lembra daquele esporte esqui.
Esqui é um esporte rápido, é um carinha lá descendo, uma pessoa descendo ali super rápido, fazendo esqui no gelo, né? Lembrem aí, imaginem como que é um esquiador, é super rápido, né? Vem ali, ó, descendo, descendo, descendo. Então, olha só, skimming é uma técnica de leitura rápida e objetiva. Você vai passar o olho de cima a baixo ali no texto, tentando entender a estrutura. O texto ele tem um esqueleto. Vale observar palavras cognatas, palavras cristais e palavras nebulosas. Então, olha só. Assumption, que é a suposição, você vai supor do que se trata o texto, tá? Fazendo referência, fazendo ligação a referenciais numéricos, imagens e conhecimento prévio. O skimming é quando você faz uma leitura rápida e objetiva, tentando identificar no texto palavras cognatas, que são aquelas palavras que se parecem com o português na leitura, na escrita, às vezes na pronúncia, e que fazem referência à mesma coisa. Nós temos as palavras cognatas e falso-cognatas, mas nos atentemos principalmente às palavras cognatas, como, por exemplo, computer. Computer. Se nós pegarmos a palavra computer, a sua forma escrita, ela é parecida com a do português, computador. Outra palavra seria, por exemplo, computer, banana. Banana. Um cognato que tem a escrita igual ao do português e a pronúncia muda um pouquinho, mas nós sabemos que se refere a fruta, banana, ok? Então, palavras cognatas são aquelas palavras nas quais a escrita e a pronúncia se parecem e fazem referência à mesma coisa, tá certo? Além das palavras cognatas, nós temos as palavras cristais. O que são palavras cristais, Teacher Matheus? Palavras cristais são palavras que são usadas tanto na língua estrangeira como na língua materna e não tem uma tradução para ela. Elas fazem referência à mesma coisa, mas não tem uma tradução de uma língua para outra. Por exemplo, shopping. I have to go to the shopping mall. Ou eu tenho que ir ao shopping. Shopping, nós sabemos que shopping é aquele centro que tem várias lojas, certo? Outra palavra nebulosa seria home office. Justamente isso que eu estou fazendo agora, trabalhando de casa. Home office não tem uma tradução no português. Eu estou trabalhando no sistema home office, certo? No sistema, eu estou praticando o home office. Então, home office é um exemplo de palavra cristal. É uma palavra que tem a mesma construção na língua estrangeira e na língua materna, porém, na primeira e segunda língua, porém, não há uma tradução para essa palavra. Home office, shopping, shampoo, ok? Essas são palavras cristais. Então, vimos aí palavras cognatas, palavras cristais e vamos às palavras nebulosas. Só o nome já dá medo, né, gente? Palavras nebulosas. Eu costumo falar que são palavras cabulosas, né? Mas tudo bem. Palavras nebulosas. São palavras que nós não conseguimos entender de fato a tradução delas, mas fazemos suposições ou atribuímos definições para elas. Então, palavras nebulosas são palavras que nós não conseguimos entender a tradução, não há uma tradução definida, mas nós conseguimos fazer uma suposição, atribuímos definições de acordo com o contexto. Então, gente, nós vimos aí palavras cognatas, palavras cristais e palavras nebulosas. Essas três classes de palavras, esses três tipos de palavras, elas estão associadas à técnica skimming. Você vai ler o texto de cima a baixo, uma leitura rápida e objetiva, tentar entender do que se trata o texto, identificando esse tipo de palavra, tá certo? A terceira técnica é scanning. Scanning é uma leitura detalhada. Scan é basicamente quando você vai fazer ali
que seria um scan? Você fazer um escanear. Scan, você vai escanear. Só que você vai tentar pegar o máximo de informações possíveis no texto, tá bom? É uma leitura detalhada. Aí você vai ficar atento a dados como referências numéricas, referências do texto, autor, data, lugar, título. Isso vai ser também possível se você tiver conhecimento prévio, tá? Se você souber sobre o autor, se você souber basicamente sobre o contexto histórico, o contexto social em que a questão está inclusa, tá certo? E tem uma super dica, é você ficar atenta às referências numéricas, tá bom? No scanning, você vai fazer uma leitura detalhada, tirar o máximo de informação que você conseguir. Quando você faz isso, vai ficar mais fácil. Muitos textos, muitas questões, não é necessário fazer um scanning porque trazem poucas informações. Aí você tem que utilizar outras técnicas, ou a assumption ou a skimming. A skimming é mais para texto mesmo, um poema, uma letra de música, um noticiário, tá certo? Então, assumption, scamming e skimming, tá? São 3 técnicas que vão ajudar muito vocês a resolver as questões de interpretação, tá certo? Então a gente vai para uma questão de interpretação para tentar encaixar uma dessas técnicas e para que vocês fiquem feras nessas 3 técnicas, tá bom, gente? Vamos praticar, tá bom?